Eles juraram que eu não sabia ler aquelas letrinhas miúdas do contrato de venda. Sou Zezé, 69 anos, merendeira aposentada de Bangu, onde o calor ferve até pensamento. Acharam que a velha era boba, mas o tombo deles vai ser grande. O sol de Bangu não é para amadores. Aqui, o mormaço sobe do asfalto e abraça a gente pelas pernas, feito criança pedindo colo. Era um domingo de março, daqueles em que até os cachorros de rua procuram a sombra dos carros estacionados para não queimar as patas. Eu estava na minha cozinha, o meu reino, o lugar onde passei a maior parte da minha vida desde que me aposentei das cozinhas industriais das escolas públicas do estado. 35 anos pilotando panelões de alumínio que eram quase do meu tamanho, mexendo arroz com colher de pau que parecia um remo de barco. Tudo isso para construir o meu pedacinho de chão, tijolo por tijolo. Meu rádio de pilha, companheiro de todas as horas, tocava um samba antigo do Paulinho da Viola bem baixinho. O chiado da estação misturava com o barulho do óleo quente onde eu fritava uns pedaços de aipim. No canto da pia, o cheiro forte e doce do café recém-coado no pano de algodão subia pelo ar. Eu sempre gostei das coisas no seu devido lugar. A casa brilhava. O chão de cimento queimado vermelho, que eu mesma encerava com escovão, refletia a luz que entrava pela janela de basculante. Na porta da frente, minha planta comigo ninguém pode crescia viçosa no vaso de barro, guardando a entrada das energias ruins. A ironia é que a energia ruim já tinha chave e me chamava de mãe. O portão de ferro rangeu lá fora. Era o barulho familiar que, durante décadas, fez meu coração de mãe bater mais rápido de alegria. Meu filho, Carlos. Ou Carlinhos, como eu teimava em chamar, mesmo ele já sendo um homem de 42 anos, com entradas no cabelo e uma barriga de quem bebe cerveja cara todo final de semana. Mas, daquela vez, o som do portão me trouxe um aperto esquisito no peito, um pressentimento. Nós, que somos mães, temos um radar na alma. A gente sente a mudança no vento antes mesmo da folha cair da árvore. Ele não veio sozinho. Trouxe a tiracolo a esposa, Shirley. Ah, a Shirley. Uma mulher que parecia ter alergia a tudo que era simples. Chegou pisando no meu quintal como se estivesse atravessando um campo minado, os saltos finos fazendo barulho nas pedras, o nariz empinado como se o cheiro do meu refogado de alho e cebola fosse ofensa. Ela usava umas unhas postiças compridas, pintadas de um vermelho chamativo, e carregava uma bolsa que devia custar uns 3 meses da minha aposentadoria suada. "Ô, mãe! Chegamos!" gritou Carlinhos, entrando pela cozinha sem pedir licença, já abrindo a porta da minha geladeira. "Que calor infernal que faz nesse subúrbio, pelo amor de Deus! Não sei como a senhora aguenta viver aqui." "Eu aguento porque foi aqui que eu te criei, meu filho. O calor deforma o plástico, mas não derrete a vergonha na cara." Respondi, sem tirar os olhos da frigideira. "Quem avisa amigo é, e eu sempre fui das que falam as verdades rindo." Shirley parou na porta da cozinha, abanando o rosto com as mãos cheias de anéis. "Dona Zezé, a senhora precisa colocar um ar-condicionado nessa casa. Ou melhor, a senhora precisa é sair daqui. Bangu não dá mais. Esse bairro está muito perigoso, muito desvalorizado. A senhora já está numa idade que precisa de conforto, de paz." O tom de voz dela era daquele jeito manso que esconde veneno, um melado que amarra na boca. Eu limpei as mãos no meu avental surrado, dei um sorriso de canto de boca e apontei para o filtro de barro no canto da sala. "Aceita um copo de água, minha nora. Água de filtro de barro é fresca, tira o calor do corpo e a agonia do juízo." Ela fez uma careta disfarçada. "Não, obrigada." Eu trouxe minha garrafinha de água mineral. O almoço seguiu num clima que parecia uma corda de violão esticada até o limite, pronta para arrebentar a qualquer momento. Carlinhos mal olhava nos meus olhos. Ele comia o frango assado com batatas que eu tinha preparado com tanto zelo, mas a cabeça dele estava longe. Ele levantava, andava pelo quintal, olhava para o telhado, media o tamanho do terreno com passos largos. Meu terreno não era pouca coisa. Um lote de esquina, de frente para a avenida principal do bairro, que nos últimos 5 anos tinha se enchido de farmácias, mercados e lojinhas. Era um ponto comercial de ouro. Um tesouro escondido no meio do subúrbio. Eu calada estava, calada fiquei.
Minha mãe dizia que passarinho que muito canta chama-se a atenção do caçador. Fiquei só observando os dois trocarem olhares cúmplices por cima da mesa de fórmica amarela. Aqueles olhares que a gente dá quando tem um segredo que não cabe na boca e vaza pelos olhos. Depois que a última garfada foi dada e eu comecei a recolher os pratos, Carlinhos limpou a garganta. O suor escorria na testa dele e não era só por causa dos 40 graus que faziam lá fora. Mãe, senta aqui um pouquinho. Deixa a louça pra lá. Preciso resolver um negócio chato com a senhora. Sequei as mãos no pano de prato e puxei a cadeira de palhinha, sentando de frente para ele. Ajeitei meu chinelo de dedo gasto no pé. Fala, meu filho. O que foi que o vento trouxe? Ele abriu uma pasta de couro preta que tinha deixado em cima do sofá e tirou de lá uns papéis cheios de carimbos e assinaturas. Shirley se inclinou para a frente, os olhos brilhando feito gato no escuro. É o seguinte, mãe. A prefeitura tá fazendo um recadastramento maluco aí por causa daquele asfalto novo que colocaram na rua de trás. Estão cobrando uma atualização da planta do terreno e do IPTU. É uma burocracia sem tamanho. Eu fui lá no centro da cidade, enfrentei uma fila desgraçada só para poupar a senhora de pegar ônibus cheio. Consegui a papelada. A senhora só precisa assinar aqui, na última página, para eu levar no cartório amanhã e regularizar tudo. Senão, eles podem até aplicar uma multa na senhora. Ele empurrou os papéis na minha direção e, junto com eles, uma caneta prateada, pesada, de gente rica. Olhei para o rosto do meu filho. O menino que eu carreguei no quadril enquanto lavava roupa para fora nos finais de semana para completar a renda. O menino cujos cadernos da escola eu encapava com plástico transparente, virando noites em claro. O homem que agora desviava o olhar, fingindo estar muito interessado na borda da mesa. Multa da prefeitura, é? Perguntei, a voz mansa, sem alterar um tom. Mas eu paguei o IPTU em cota única em janeiro, Carlinhos. Tenho o recibo guardado na gaveta da máquina de costura. Shirley interveio, rápida como uma cobra dando o bote. Ah, dona Zezé, mas isso é uma taxa nova. Coisa de político, sabe como é? Eles inventam taxa para tudo. O Carlinhos só quer proteger a senhora de ter dor de cabeça com o oficial de justiça batendo na sua porta. A senhora já não tem mais saúde para passar nervoso. Assina logo, a gente resolve isso e a senhora fica tranquila. Eu olhei para o papel. Letras minúsculas, parágrafos longos. Eles não sabiam, mas eu não era a velhinha analfabeta que eles gostariam que eu fosse. Passei 30 anos dentro de uma escola. Eu não só fazia a merenda, eu ajudava a diretora a conferir os estoques, lia as notas fiscais dos fornecedores, somava e subtraía toneladas de arroz e feijão. Minha vista estava cansada, sim, mas meu cérebro funcionava melhor que o relógio da igreja matriz. Minhas vistas estão embaçadas por causa da claridade do fogão. Menti, esfregando os olhos com as costas da mão. Vou lá no quarto pegar meus óculos de grau. Já volto. Não precisa de óculos, mãe. Carlinhos falou rápido demais, a voz falhando um pouco. É só assinar no X que eu marquei a lápis lá embaixo. Não tem segredo. Deixa de bobagem, menino. Eu não assino nem cartão de vacina sem ler a data. Espera aí. Levantei devagar, arrastando um pouco a perna esquerda, fingindo que a dor no joelho estava pior do que realmente estava. Fui caminhando pelo corredor estreito até o meu quarto. O silêncio do cômodo me abraçou. Fechei a porta encostando-a apenas o suficiente para abafar o som. Fui até a penteadeira antiga, peguei meus óculos de leitura com armação de tartaruga e coloquei no rosto. Minhas mãos começaram a tremer. Não de velhice, de pavor. Peguei o documento que eu tinha trazido comigo, apertando contra o peito por um segundo antes de ter coragem de ler. Quando foquei nas letrinhas miúdas do primeiro parágrafo, senti como se o chão do meu quarto tivesse se aberto e me engolido viva. Não era documento de prefeitura. Não era atualização de IPTU. Estava escrito em letras de forma no topo da página. Procuração Pública de Plenos Poderes. Meus olhos correram pelas linhas. Eu lia as palavras e elas entravam rasgando na minha mente. Concede plenos poderes para vender, alienar, transferir, ceder, hipotecar o imóvel situado na... E ali estava o meu endereço, o número da minha casa, o registro do meu terreno. Continuei lendo, a respiração curta, sentindo o gosto amargo de fel subir pela garganta. Havia uma cláusula que dizia que o procurador, no caso, Carlos,
estava isento de prestar contas dos valores recebidos. Ele não queria apenas vender a minha casa. Ele queria me tirar tudo e não me dar um único centavo. Ele e a Shirley planejavam me arrancar da casa que eu construí com as bolhas das minhas mãos, vender o terreno de esquina para alguma construtora ou rede de farmácias, enfiar o dinheiro no bolso e me jogar em qualquer asilo de terceira categoria ou num quartinho de fundos na casa de alguém. Uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto marcado pelo tempo. Eu não a sequei. Deixei que ela caísse no papel, bem na beirada, manchando um pouco a tinta do brasão do cartório. A dor de uma traição dói na carne, mas a traição de um filho, essa não tem nome. É uma dor que arranca a gente do próprio corpo. Lembrei das madrugadas acordada quando ele tinha asma. Lembrei de quando vendi minha única aliança de ouro, a que sobrou do falecido marido que sumiu no mundo, para pagar um cursinho de informática para ele ter uma chance na vida. Tudo isso por 20 e poucos anos de dedicação absoluta. E ali estava a minha recompensa. Um pedaço de papel frio tentando me roubar a dignidade. Do lado de fora, ouvi a voz sussurrada da Shirley vindo da cozinha. Ela tá demorando, Carlos. Será que ela desconfiou? Eu falei pra você que a gente devia ter levado um notário lá no postinho de saúde quando ela foi vacinar, dizendo que era papel do SUS. Fica quieta, Shirley. Carlinhos sussurrou de volta, nervoso. Ela é velha. Tá meio caduca já. Esquece a panela no fogo direto. Ela não vai entender os termos jurídicos. É só a gente ter paciência. De hoje não passa. Meio caduca. Foi essa a expressão que me curou da tristeza na mesma hora. O choro secou dentro dos meus olhos como água pingando em chapa quente. O que é do homem o bicho não come, e o que era meu, construído com meu suor e honestidade, ninguém ia levar na malandragem. Muito menos um filho ingrato e uma nora interesseira. Eles achavam que eu estava velha demais, burra demais, cansada demais. Eles achavam que iam sair da minha casa naquela tarde de domingo com o passe livre para destruir o meu legado. Tirei os óculos, limpei o rosto. Olhei para a imagem de Nossa Senhora aparecida em cima do meu criado mudo. Respirei fundo, sentindo o ar quente encher meus pulmões. O luto pela mãe que perdeu o filho para a ganância durou exatos 5 minutos dentro daquele quarto. Quando eu destranquei a porta para voltar para a cozinha, não era mais a dona Zezé de coração mole que estava saindo. Era a Zezé merendeira, a mulher que já tinha botado malandro para correr do refeitório da escola com uma concha de feijão fervendo na mão. Eu precisava ganhar tempo. Se eu fizesse um escândalo ali, rasgasse o papel e expulsasse os dois, eu estaria comprando uma briga direta. E quem briga no grito, perde na estratégia. Carlinhos poderia tentar uma interdição na justiça, dizer que eu estava louca, que eu tinha delírios. Eu conhecia o tipo de gente que a Shirley era. Ela contrataria médicos para atestar minha falta de juízo. Eu precisava ser mais esperta que os dois juntos. Voltei para a cozinha arrastando os passos, segurando os papéis com as 2 mãos tremendo de propósito. Ai, meu filho, falei gemendo, soltando os papéis em cima da mesa de forma atabalhoada. O que foi, mãe? Achou o óculos? Assina logo isso, ele disse, empurrando a caneta de novo. Deixei meu corpo pesar e me apoiei na pia, levando a mão direita ao peito. A minha pressão, Carlinhos. A minha vista escureceu de um jeito agora. É esse calor maldito. Meu braço direito tá formigando. Minhas juntas travaram. A artrite atacou de vez. Shirley revirou os olhos, impaciente, cruzando os braços. Dona Zezé, é só fazer um rabisco. Não precisa de força. Minha filha, você não sabe o que é a dor de uma junta inflamada. Respondi, forçando a voz a sair fraca e ofegante. Eu não consigo segurar nenhuma colher hoje. Imagina uma caneta dessas pesadas. E minha vista tá embaçada demais. Não consigo enxergar onde é a linha. Não me aperta, senão eu desmaio aqui mesmo. Carlinhos se levantou, assustado com a menção de desmaio. Calma, mãe. Senta aqui. Toma uma água. Ele me serviu a água do filtro de barro que a mulher dele tinha desprezado. Eu bebi devagar, de olhos fechados, interpretando o papel da idosa frágil e indefesa com a perfeição de uma atriz de novela das 8. Deixa esses papéis aí comigo, meu filho. Eu guardo na gaveta. Amanhã de manhã, quando o sol estiver mais frio e minha mão desinchar,
Eu assino com calma e você passa aqui para pegar antes de ir para o trabalho. Pode ser? Carlinhos olhou para Shirley. Ela mordeu o lábio inferior, contrariada, mas acenou com a cabeça. Pressionar uma velha passando mal poderia levantar suspeitas dos vizinhos fofoqueiros que ouviam tudo pelas paredes finas. Tá bom, mãe. Amanhã cedo eu passo aqui. Mas não vai esquecer onde guardou, hein? Pelo amor de Deus. A senhora anda esquecida aqui só. Não vou esquecer, meu filho. Como é que eu vou esquecer uma coisa tão importante? Eles foram embora logo depois, alegando que o domingo estava acabando e que Shirley tinha hora marcada na manicure no dia seguinte. Levei os dois até o portão. Recebi o beijo falso de despedida, um abraço frouxo. Fiquei parada na calçada, sentindo o calor do asfalto subir pelas minhas pernas, e observei o carro financiado deles dobrar a esquina e sumir da minha vista. Fechei o portão de ferro, passei o cadeado grosso e tranquei 2 vezes. Voltei para dentro da minha casa silenciosa. O rádio de pilha continuava ligado, agora tocando um chorinho animado. Fui até a mesa da cozinha, peguei aquela procuração suja de más intenções e alisei o papel com as mãos firmes, sem tremer 1 milímetro sequer. A mãe boba tinha morrido naquela tarde de domingo e a dona Maria José acabava de nascer para cobrar a conta. A casa mergulhou naquele silêncio pesado que só o domingo à noite tem. O sol finalmente tinha ido dormir, mas o calor de Bangu continuava grudado nas paredes, nas cortinas, na minha pele. Fiquei ali, sentada na cadeira de palhinha da cozinha, alisando aquele papel maldito com as pontas dos dedos. A procuração. O atestado de óbito da minha paz. O recibo de que eu havia falhado na única missão que a vida me deu: criar um homem de bem. O luto por um filho vivo é um negócio esquisito. A gente não tem um túmulo para chorar em cima, não tem missa de 7º dia, não tem vizinha trazendo bolo de fubá para consolar. A gente só tem a decepção amarga descendo rasgando pela garganta. Por um instante, fechei os olhos e deixei a cabeça pesar. Lembrei do Carlinhos pequeno, correndo por aquele mesmo quintal com os joelhos ralados, me chamando para ver um besouro que tinha achado na terra. Como é que aquele menino de sorriso banguela tinha virado um estranho de terno barato, capaz de jogar a própria mãe na rua da amargura por causa de dinheiro? Mas a tristeza, se a gente der muito espaço, vira um poço sem fundo. E eu nunca fui mulher de ficar no fundo do poço esperando corda de ninguém. Abri os olhos. A luz amarela da lâmpada da cozinha refletia no fogão de 6 bocas que eu mantinha limpo feito espelho. Olhei para as minhas mãos, cheias de manchas da idade, com as veias saltadas feito rios num mapa antigo. A pele estava fina, o osso doía quando o tempo mudava. É verdade. O corpo pede arrego depois de quase 7 décadas de batalha. Mas a cabeça? A cabeça não. Eles acharam que estavam lidando com uma velha qualquer, dessas que passam o dia assistindo programa de fofoca na televisão e esquecem o que comeram no almoço. Esqueceram quem eu fui. Esqueceram de onde eu vim. Por 35 anos, eu fui a chefe da cozinha da maior escola pública da região. Para quem nunca pisou no chão gorduroso de uma cozinha industrial de colégio de estado, deixa eu explicar uma coisa. Aquilo lá não é lugar para gente fraca. Eu não era só uma tia simpática que botava macarrão no prato das crianças. Eu era a general de um exército que matava a fome de mais de 1000 alunos por turno. Eu gerenciava estoques que valiam milhares de cruzeiros, cruzados, reais. Eu fazia cálculo de cabeça para esticar 5 quilos de carne moída e fazer render para 300 bocas. Eu lia contrato de fornecedor de merenda, conferia nota fiscal de ponta a ponta, batia de frente com o diretor de escola que queria desviar verba do leite das crianças. Lembrei de uma tarde, nos anos 90, quando um fornecedor novo chegou com um caminhão de frango. O homem, engravatado, todo cheio de si, me entregou a nota fiscal dizendo que tinha 2 toneladas de carne ali. Eu olhei para o fundo do caminhão, bati o olho nas caixas, contei as fileiras de cabeça, falei para ele que ali não tinha nem 1,5 toneladas. O homem riu da minha cara, me chamou de cozinheira ignorante. Eu tranquei o portão da despensa, peguei a chave, coloquei dentro do sutiã e disse que dali ninguém descarregava nada até a balança do açougue da esquina vir pesar caixa por caixa. No fim, eu estava certa. Faltavam 500 quilos.
O homem saiu corrido da escola, com o rabo entre as pernas. Quem lidou com raposa velha de prefeitura, a vida inteira não vai cair na armadilha de um filho deslumbrado e de uma nora com unha de acrílico. Levantei da cadeira. A dor no joelho esquerdo reclamou, mas eu não dei ouvidos. A partir daquele momento, eu não tinha mais tempo para sentir dor. Fui até a porta da sala, conferi a tranca, apaguei a luz e caminhei pelo corredor escuro até o meu quarto. O ventilador de teto girava devagar, fazendo um barulho ritmado, cortando o ar quente. Fui direto para o canto do quarto, onde ficava o meu cofre. Não era um cofre de metal com segredo numérico. Era a minha máquina de costura Singer, herança da minha mãe, com aquele móvel de madeira escura e pedal de ferro fundido. Para quem olhava de fora, era só um enfeite velho, uma relíquia coberta por uma toalhinha de crochê e um vaso com uma samambaia artificial. Mas aquela máquina tinha gavetas. E a gaveta do meio, a mais emperrada de todas, guardava a minha vida no papel. Puxei a gaveta com um tranco forte, sentindo o cheiro de óleo de máquina antigo, misturado com o cheiro de papel guardado. Tirei de lá uma pasta azul, daquelas de elástico, gasta nas pontas. Sentei na beirada da cama, liguei o abajur e abri a pasta no colo. Lá estava a escritura da casa. O papel amarelado, datilografado numa máquina de escrever antiga, com o carimbo roxo do cartório. Comprei esse terreno quando Bangu ainda tinha rua de terra batida. Meu marido, Deus o tenha, ajudou a levantar as paredes antes de o coração dele parar de bater num ataque fulminante no ponto de ônibus. Depois disso, fui eu, sozinha, pagando pedreiro com dinheiro de hora extra, vendendo quentinha no final de semana, costurando barra de calça para os vizinhos de madrugada. Cada tijolo dessa casa tem o sal do meu suor. Folheei os papéis. Encontrei o atestado de óbito do meu marido. O inventário feito há mais de 30 anos. A casa estava 100% no meu nome. Eu era a única senhora e proprietária daquele chão. O Carlinhos só teria direito a alguma coisa depois que eu fechasse os olhos para sempre e fosse morar na cidade dos pés juntos. Enquanto eu respirasse, o reinado era meu. Continuei cavando na pasta. Achei uma caderneta de capa preta. Meu livro de contas. Ali, anotado com a minha letra redonda e firme, estava o histórico do meu filho. O empréstimo de R$ 10.000 que fiz no banco para ele abrir uma loja de capinhas de celular que faliu em 6 meses. As parcelas do carro dele que eu paguei quando ele ficou desempregado. O dinheiro da festa de casamento com a tal da Shirley que eles juraram que iam me devolver e até hoje finjo que esqueci. Se fosse para botar na ponta do lápis, Carlinhos já tinha levado a herança dele em vida. Eu tinha as provas de que eu era dona de tudo. Tinha a prova da ganância dele na minha mão. Mas eu precisava de mais. Eu precisava de um escudo de lei. Eu não entendia das palavras difíceis dos advogados, dos incisos e parágrafos. Eu precisava de alguém que traduzisse a minha fúria para o papel do juiz. E eu sabia exatamente quem procurar. A memória é o maior tesouro do pobre. Lembrei do Marquinhos. Marcos Antônio. Hoje, Dr. Marcos Antônio, o dono do escritório de advocacia mais chique do centro de Bangu. O homem que resolvia desde briga de herança até problema de imposto de gente grande. Mas na minha cabeça, ele sempre seria o Marquinhos. O menino magricela, filho de uma lavadeira que morava numa comunidade ali perto da escola. 30 anos atrás, Marquinhos era aluno do colégio onde eu cozinhava. Ele chegava na escola com o uniforme surrado, o tênis furado no dedão e um olhar vazio que só a fome verdadeira consegue pintar no rosto de uma criança. A merenda era servida às 10 da manhã. Eu reparava que ele comia o prato dele devagar, catando cada grão de arroz, e depois ficava rondando a porta da cozinha. Eu sabia que aquela era a única refeição que ele faria no dia inteiro. O regulamento da escola era claro. Não podia repetir a merenda. A diretora contava as porções. Mas regulamento nenhum no mundo ia me fazer deixar uma criança passar fome debaixo do meu nariz. Eu criei um esquema. Todo dia, na hora do recreio, eu chamava o Marquinhos para me ajudar a guardar as vassouras no quartinho dos fundos. Ali, escondido, eu entregava para ele uma marmita de alumínio que eu separava antes de servir o resto da escola. Tinha sempre um pedaço de carne a mais, um caldo de feijão grosso, 2 conchas de arroz.
Às vezes, eu levava um pacote de biscoito do meu próprio bolso e enfiava na mochila dele. Eu alimentei o Marquinhos durante 4 anos. Vi o menino criar corpo, criar coragem, se formar. No dia da formatura do ensino médio, a mãe dele me procurou chorando, apertou minha mão e disse que o filho dela só estava vivo e com o diploma na mão por causa da minha panela. Anos depois, soube que ele passou numa universidade pública. Virou advogado. Venceu na vida. Quando ele abriu o escritório dele, mandou-me entregar uma cesta de café da manhã com um cartão que dizia: para a dona Zezé, a mulher que me ensinou que a justiça começa num prato de comida quente. Eu nunca tinha pedido um favor a ele. Nunca cobrei a conta daquelas marmitas, porque caridade que a gente joga na cara não é caridade, é comércio. Mas agora, a situação era de vida ou morte. A vida da minha dignidade. Olhei para o relógio na parede do quarto. Faltava pouco para a meia-noite. O plano começou a se desenhar na minha cabeça, claro e nítido como água de mina. O Carlinhos disse que passaria na minha casa de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, para pegar a procuração assinada. Ele achava que eu ia acordar, tomar meu café, fazer um garrancho no papel e entregar a chave do meu cofre para ele de mão beijada. Ele não conhecia a mãe que tinha. Eu precisava ganhar tempo. Se eu simplesmente não entregasse o papel, ele e a Shirley fariam um inferno. Poderiam tentar me levar à força num cartório, ou pior, chamar algum médico comprado para dizer que eu estava senil e incapaz de responder por mim mesma. Eu precisava dar a eles a ilusão da vitória. Quem acha que ganhou a guerra, abaixa as armas e para de vigiar a trincheira. Peguei a procuração em cima da cama. Fui até a penteadeira. Peguei uma caneta esferográfica azul comum. Sentei de novo. Respirei fundo. Olhei para a linha pontilhada no final da última página, onde estava impresso o meu nome completo. Maria José da Silva. Minha mão não tremeu. Meu coração batia no ritmo de um surdo de escola de samba, forte e cadenciado. Encostei a ponta da caneta no papel e assinei. Mas eu não assinei do jeito certo. Durante toda a minha vida, minha assinatura oficial, aquela que estava na minha identidade, no banco e na escritura da casa, era desenhada com uma letra cursiva inclinada para a direita, com um laço grande no M e o Silva quase ilegível no final. Era a assinatura que eu tinha treinado no caderno de caligrafia quando era moça. Naquela procuração, eu mudei tudo. Escrevi com letra de forma, dura, reta, espaçada. Troquei a perna do J. Omitei o da do meio do nome. Fiz um garrancho que, para quem olhasse rápido, parecia a assinatura de uma velha cansada. Mas, para qualquer funcionário de cartório que batesse o olho para reconhecer firma por semelhança, aquilo seria rejeitado na mesma hora. Era uma assinatura falsa feita pela própria dona do nome. Eles iam pegar aquele papel amanhã de manhã. Iam rir da minha cara quando entrassem no carro. Iam dirigir até o cartório se achando os reis do Rio de Janeiro. Iam dar de cara com a porta fechada da burocracia. O cartório ia exigir a minha presença para confirmar a assinatura, ou ia mandar o documento de volta. Isso me daria pelo menos 48 horas. O tempo exato que eu precisava para armar o meu contra-ataque. Fechei a pasta com os meus documentos verdadeiros, coloquei de volta na gaveta emperrada da máquina de costura e empurrei com força. O barulho seco da madeira fechando soou como o gatilho de uma espingarda sendo puxado. Fui até a cozinha, peguei a procuração assinada errado e deixei em cima da mesa, bem visível, ao lado da fruteira de plástico. A isca estava pronta. Fui para o banheiro, lavei o rosto com água fria, encarando o espelho. A mulher que me olhava de volta tinha cabelos brancos ralos, rugas marcando os cantos da boca e olhos fundos de quem não dormia direito há muito tempo. Mas tinha um brilho ali, um fogo baixo, mas constante, que ninguém nunca conseguiu apagar, o fogo da sobrevivência. Amanhã, assim que o sol raiasse, antes mesmo de o caminhão de lixo passar na minha rua, eu não estaria em casa. Eu já teria saído. Iria colocar meu vestido melhor, aquele de estampa de flores miúdas que eu guardava para ir à missa de domingo. Iria calçar meu sapato fechado, pegar minha bolsa preta e pegar o primeiro ônibus da linha que descia para o centro de Bangu. Eu ia sentar na sala de espera do Dr. Marcos Antônio. Ia colocar aquela história inteira na mesa dele.
E juntos nós íamos preparar uma surpresa para o meu filho e para a nora, que achava que o bairro estava desvalorizado. Eles queriam me tirar a paz, o teto e a história. Eles queriam me varrer para debaixo do tapete como se eu fosse sujeira velha. Mas eles esqueceram que quem passou a vida inteira segurando o cabo da vassoura fui eu. E no meu chão, poeira nenhuma se cria. Deitei na minha cama, puxei o lençol fino de algodão até a cintura e fechei os olhos, sentindo o vento morno do ventilador acariciar meu rosto, embalada pela certeza de que a justiça, às vezes, demora, mas chega montada no lombo da paciência de uma mãe decepcionada. O galo do quintal do seu Nonato, meu vizinho de muro, nem tinha limpado a garganta quando eu abri os olhos. O escuro do quarto ainda era denso, mas o calor de Bangu já se fazia presente, colando a camisola de algodão nas minhas costas. O relógio na cabeceira marcava 4h15 da manhã. Eu não tinha pregado o olho por mais de 2 horas seguidas, mas o cansaço não tinha vez no meu corpo. A traição é um café amargo que tira o sono de qualquer cristão. Levantei devagar, sentindo o estalo seco no joelho direito. Fui até o banheiro, joguei água fria no rosto e encarei o espelho. A mulher ali refletida precisava ser 2 pessoas naquele dia. A raposa sorrateira na rua e a velha sonsa dentro de casa. Fui para a cozinha, o meu território sagrado. Acendi o fogo, coloquei a água para ferver e preparei meu café no coador de pano. Enquanto a água escura e cheirosa pingava no bule de alumínio, peguei um pedaço de papel de pão e uma caneta. Escrevi com a minha letra de forma, aquela mesma que eu usava para marcar os potes de mantimento da escola. Carlinhos, fui na feira de Bangu bem cedo comprar quiabo. Deixei o seu papel assinado aí na mesa. Um beijo da sua mãe. Coloquei o bilhete bem em cima da procuração maldita, ao lado da fruteira de plástico. A armadilha estava armada. Ele ia chegar apressado, ler o bilhete, pegar o papel com a assinatura falsa que eu tinha feito na noite anterior e sair correndo para o cartório, crente que tinha me passado a perna. Fui para o quarto me arrumar. Vesti meu vestido de estampa de flores miúdas, aquele com botões na frente que eu guardava para dias de respeito. Calcei meu sapato bege de salto Anabela, passei um batom cor de boca e peguei minha bolsa preta de couro sintético. Coloquei dentro dela a minha pasta azul com a escritura verdadeira da casa, meus documentos e o meu caderninho de contas. Quando saí para a rua, o céu começava a clarear, pintando as nuvens de um roxo machucado. O arame farpado do meu muro brilhava com o sereno. Caminhei 3 quarteirões até o ponto de ônibus na avenida principal. O cheiro de óleo diesel e de asfalto úmido já tomava conta do ar. Subi no primeiro ônibus que ia para o centro do bairro. O cobrador, um rapaz com cara de sono, me deu bom dia. Sentei no banco amarelo, perto da janela, e fiquei olhando o subúrbio acordar. Vi pedreiros com marmitas, mulheres com uniformes de faxina, estudantes com mochilas pesadas, gente honesta que tira o sustento do suor do próprio rosto. Olhar para aquela gente me deu a certeza de que eu não podia deixar meu filho transformar o meu suor em dinheiro fácil para sustentar madame. Desci no centro comercial de Bangu. O sol já estava alto e o comércio abria as portas com o barulho estridente das grades de ferro sendo erguidas. Caminhei até um prédio espelhado, o mais chique da região. A porta de vidro se abriu sozinha, com um sopro de ar-condicionado tão gelado que me arrepiou os braços. Fui até a recepção, onde uma moça com fone de ouvido e unhas compridas, parecidas com as da Shirley, me olhou de cima a baixo. "Bom dia, senhora. Posso ajudar?" Ela perguntou com aquela voz de secretária de dentista. "Bom dia, minha filha. Eu vim falar com o Marquinhos, quer dizer, com o Dr. Marcos Antônio." Ela franziu a testa, olhando para a minha bolsa simples e para o meu vestido de feira. "A senhora tem hora marcada? O Dr. Marcos só atende com agendamento prévio. A agenda dele está lotada até o mês que vem." Eu dei um sorriso manso. Apoiei as 2 mãos no balcão de mármore e inclinei o corpo para a frente. "Faz um favor para essa velha, minha filha. Liga lá na sala dele e diz que a dona Zezé da merenda está aqui na porta. Diz que eu trouxe o cheiro do refogado de alho. Se ele disser que não pode me atender, eu viro as costas e vou embora sem reclamar." A moça revirou os olhos, mas apertou um botão no telefone. Murmurou algumas palavras. De repente, a postura dela mudou. Os olhos se arregalaram.
Ela gaguejou um "sim, senhor" e desligou. Menos de 1 minuto depois, a porta dupla de madeira no fim do corredor se abriu com força. De lá, saiu um homem alto, de terno escuro, alinhado, gravata de seda e sapatos que brilhavam mais que o piso do saguão. Ele tinha uns 40 e poucos anos, o cabelo cortado bem rente e uma barba rala. Mas quando ele sorriu, eu vi o mesmo menino magricela de calça furada que me esperava no quartinho das vassouras. Dona Zezé. A voz dele ecoou pelo andar. Ele não quis saber de aperto de mão ou de pose de advogado rico. Marcos Antônio me deu um abraço apertado, daqueles que tiram o pé da gente do chão. O cheiro do perfume caro dele misturou com o meu cheiro de sabonete de rosas. Meu Deus do céu, que saudade da senhora! Entra, por favor. Jéssica, cancela as minhas reuniões da próxima hora e traz um café pra gente, o melhor que tiver. Ele me guiou até a sala dele. Um escritório enorme, com estantes cheias de livros de capa dura, poltronas de couro marrom e uma janela que mostrava o bairro inteiro de cima. Sentei na ponta da poltrona, segurando a minha bolsa no colo. Marquinhos, olha só pra você. Virou um homem importante, falei, sentindo um nó de orgulho na garganta. Tudo que eu sou, a senhora ajudou a construir, Dona Zezé. Aquela carne de panela com batata que a senhora me dava escondido era a única coisa que me mantinha de pé para estudar de noite. Mas me conta, a que devo a honra? A senhora não saiu de casa cedo à toa. Respirei fundo. A hora da emoção tinha acabado. Abri a minha bolsa e tirei a pasta azul. Coloquei em cima da mesa de vidro dele. Marquinhos, eu não vim aqui para cobrar gratidão. Eu vim porque preciso do melhor advogado desse bairro. Meu filho quer me roubar. O sorriso do Marcos sumiu na mesma hora. Ele ajeitou a postura, cruzou as mãos em cima da mesa e a voz dele mudou. O menino da marmita sumiu e o doutor tomou conta do lugar. Me explica isso direito, Dona Zezé. Do começo. Contei tudo. Sem derramar uma única lágrima, porque choro não resolve problema de cartório. Falei da visita de domingo, do calor infernal, da atitude da Shirley, das desculpas esfarrapadas sobre o imposto da prefeitura. Falei da procuração de plenos poderes que ele tentou me fazer assinar no escuro. E, por fim, contei do meu teatro. Da assinatura torta e mal feita que eu tinha deixado na mesa de casa para ele levar naquela mesma manhã. Marcos ouvia tudo em silêncio, balançando a cabeça. Quando terminei, ele abriu a minha pasta, olhou a escritura original da casa, passou os olhos pelo meu caderninho de contas e soltou um suspiro pesado. Dona Zezé, a senhora foi genial com essa história da assinatura errada. O cartório de Bangu é rigoroso. Eles vão bater o olho no reconhecimento de firma por semelhança e vão recusar na hora. O tabelião vai mandar ele voltar com a senhora presencialmente ou vai exigir que a senhora faça uma nova assinatura na frente deles. Isso nos deu uma janela de tempo perfeita. Foi o que eu pensei. Mas e agora, Marquinhos? Como é que eu amarro as patas desse bezerro fujão para ele nunca mais tentar vender o que é meu? Marcos pegou uma caneta de ouro e começou a desenhar num bloco de papel. A senhora tem 2 frentes de batalha aqui. A primeira é se proteger agora. A segunda é proteger o seu legado para o futuro, para garantir que aquela nora interesseira não coloque as mãos no seu sacrifício. A senhora quer deixar alguma coisa para ele? A lei manda deixar metade, não manda? Perguntei, lembrando das conversas de portão com as vizinhas. Manda. 50% é a legítima dele, por ser herdeiro necessário. Mas os outros 50% a senhora faz o que quiser. E mais, a metade dele nós podemos encher de correntes de ferro. Os olhos de Marcos brilhavam com uma esperteza que eu conhecia bem. Era o olhar de quem sabia jogar o jogo. Nós vamos fazer o seguinte, ele continuou. Hoje mesmo, agora de manhã, eu vou levar a senhora no cartório do centro da cidade, onde tenho amizade com o tabelião. Nós vamos registrar uma revogação pública preventiva de qualquer procuração que envolva o seu nome. Se o Carlinhos conseguir, por algum milagre do diabo, falsificar a sua assinatura de vez ou comprar algum funcionário corrupto, o sistema vai acusar que existe um bloqueio feito pela própria dona. Ele fez uma pausa, bebeu um gole do café expresso que a secretária tinha deixado na mesa e sorriu de canto. Depois, nós vamos redigir um testamento. A senhora vai pegar os seus 50% livres e vai doar para quem quiser. Pode ser para a tia igreja,
para uma instituição de caridade ou para a escola onde a senhora trabalhou. E a parte do Carlinhos nós vamos gravar com 3 palavrinhas mágicas do direito civil: inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Eu franzi a testa, tentando mastigar aquelas palavras difíceis. Traduz isso para a linguagem da cozinha, Marquinhos. Ele riu gostoso. Significa que, quando a senhora faltar, ele vai herdar a metade da casa, sim, mas ele nunca vai poder vender para ninguém. Ninguém vai poder tomar a casa dele por dívidas. E o mais importante, a incomunicabilidade significa que a Shirley, mesmo casada com ele, não tem direito a um único tijolo daquela casa. A herança será só dele, trancada, e ela não leva 1 centavo se eles se separarem ou se ele vender até a alma. O plano deles de enriquecer juntos às suas custas vai virar pó. Senti um calor bom subir pelo peito. Era o sabor doce da justiça sendo temperada na panela certa. É exatamente isso que eu quero, Dr. Marcos. Vamos amarrar tudo. Passamos a manhã inteira rodando. Marcos me colocou no carro blindado dele e fomos de cartório em cartório. Assinei papéis, coloquei meu dedo no leitor de digital, paguei as taxas com o dinheiro que eu tinha guardado no fundo falso da máquina de costura. Marcos não me cobrou 1 tostão de honorários. Disse que aquela era a conta da merenda sendo paga com juros. Quando deu 12:00 em ponto, minha casa era uma fortaleza invisível de papel selado. Carlinhos não podia vender, não podia hipotecar, não podia me interditar sem esbarrar no muro de concreto que o Marcos tinha levantado em torno do meu CPF. Voltei para Bangu de táxi, pago pelo Marcos. Cheguei em casa, tirei o vestido de passeio, coloquei meu avental de pano e fui fazer o almoço. Refoguei uma carne seca com abóbora, liguei meu rádio de pilha e fiquei esperando. O teatro precisava continuar. Eram quase 4 da tarde quando o portão rangeu com violência. Os passos no quintal eram pesados, apressados. Carlinhos abriu a porta da cozinha sem bater, o rosto vermelho, o suor pingando do queixo, a gravata afrouxada no pescoço. Eu estava sentada na mesa, descascando o alho, com a expressão mais inocente que consegui fabricar. Boa tarde, meu filho. Saiu cedo do serviço? Tem carne seca na panela? Quer um prato? Falei, com a voz mansa. Ele jogou a pasta preta de couro em cima da mesa, fazendo um estrondo. A procuração estava lá, amassada nas pontas. Mãe, que brincadeira é essa? Ele esbravejou, ofegante. Eu fui no cartório na hora do almoço. Fiquei 1 hora na fila. O cara do balcão olhou a assinatura e quase riu da minha cara. Disse que a senhora assinou com letra de forma, que não bate com a identidade. A senhora fez de propósito? Parei de descascar o alho. Deixei a faca na tábua, esfreguei os olhos e fiz a minha melhor cara de desespero. Deixei a mão direita tremer um pouquinho, bem de leve no ar. Ai, Carlinhos, não fala assim comigo que meu coração dispara. Como de propósito, meu filho. Eu acordei de madrugada com uma dor no braço que parecia que tinha um cachorro mordendo meu ombro. O reumatismo atacou por causa da friagem da noite. Eu mal conseguia segurar a caneta. Tentei desenhar meu nome do jeito que deu para não te atrasar. Deu errado? Ele passou a mão pelo rosto, frustrado, tentando controlar a respiração. Acreditar que a mãe estava ficando velha e doente era muito mais fácil e conveniente para ele do que aceitar que tinha sido passado para trás. Deu, mãe. Deu errado. O tabelião falou que com essa assinatura de criança não serve de nada. Rejeitaram o documento. Poxa vida. Suspirei, balançando a cabeça com tristeza fingida. E agora? A prefeitura vai me multar? Eles vão tirar a minha casa por causa do asfalto novo? Carlinhos engoliu seco. Ele não podia recuar da mentira que tinha inventado. Não vão tirar a casa, mãe. Mas a gente precisa resolver isso urgente. O funcionário do cartório disse que a única saída agora é a senhora ir lá pessoalmente, comigo, sentar na frente dele e assinar o papel, ou fazer uma assinatura nova se a mão estiver doendo muito. Eu olhei para o fundo dos olhos do meu filho. Ali, por trás da testa suada e do terno amarrotado, eu vi o tamanho do abismo que separava o menino que eu criei do homem que ele escolheu ser. Ele estava disposto a me arrastar até um balcão público para me roubar na cara dura. Engoli o sapo, mantive o semblante de velha confusa e assenti devagar. Tá certo, meu filho. Se não tem outro jeito, a gente vai.
Você sabe que a minha perna incha muito no calor. Mas quinta-feira eu tomo um comprimido forte para a dor, coloco uma faixa no joelho e vou com você e com a Shirley. Nós vamos lá no centro e a gente assina tudo o que precisar. Onde já se viu deixar a prefeitura levar o nosso suor, não é mesmo? Carlinhos soltou o ar aliviado. O sorriso falso voltou ao rosto dele. Isso, mãe. Quinta-feira. A Shirley passa aqui com o carro logo depois do almoço. A senhora fica tranquila, a gente entra, assina em 10 minutos e eu trago a senhora de volta para casa. Vai dar tudo certo. Ele me deu um beijo rápido no topo da cabeça, pegou a pasta e foi embora, achando que tinha contornado o problema. Fiquei ouvindo o barulho do motor do carro dele se afastar na rua. Peguei a faca de volta e continuei cortando o meu alho em fatias bem finas. O cheiro forte ardeu no meu nariz. Quinta-feira, o dia da grande vitória deles. O dia em que iam me levar de braços dados para assinar a minha própria sentença de miséria. Eles achavam que estavam levando uma velha cansada e mansa para a forca, sem imaginar que, enquanto eles dormiam, eu já tinha passado o sabão na corda que ia enforcar a ganância dos dois. A quinta-feira amanheceu com aquele mormaço pesado que avisa que o sol não vem para a brincadeira. Em Bangu, a gente sabe que o dia vai ser quente quando até a água que sai da torneira logo cedo já vem morna. Mas o calor do lado de fora não era nada perto do fogo que queimava dentro do meu peito. Era o dia da grande farsa. O dia em que meu próprio sangue achava que ia me passar a perna e me deixar ao léu. Levantei da cama antes do galo cantar. Tomei um banho demorado e vesti o meu vestido de linho misto, aquele azul marinho que eu só usava em formatura de sobrinho e batizado. Calcei meu sapato mais confortável, porque dia de guerra pede pé firme no chão. Fui para a cozinha, coei meu café no pano, enchi a garrafa térmica e fiquei sentada na cadeira de palhinha, olhando para a minha planta comigo ninguém pode perto da porta. A folhagem dela estava verde, brilhante, apontando para cima. Sorri de canto de boca. Quem tem proteção não cai em armadilha de lobo disfarçado de cordeiro. Deu 2 horas da tarde quando a buzina estridente do carro cortou o silêncio da minha rua. Fui até o portão andando devagar, arrastando um pouco o chinelo antes de calçar o sapato na varanda. Deixei o ombro cair, curvei um pouco as costas e apertei os olhos, vestindo a fantasia da velha cansada que eles tanto queriam que eu fosse. Carlinhos desceu do carro ajeitando a calça do terno. Ele suava na testa, os olhos inquietos, olhando para os lados como quem está prestes a assaltar um banco e teme a polícia. Shirley nem se deu ao trabalho de descer. Ficou no banco do carona, com o vidro meio aberto, o ar-condicionado no máximo e aqueles óculos escuros gigantes que cobriam metade do rosto dela. "Pronta, mãe? Pegou sua identidade?" Ele perguntou com a voz esganiçada pela ansiedade. "Peguei, meu filho. Tá tudo aqui na bolsa." Nossa Senhora me dê forças, porque minhas pernas estão parecendo 2 varas de bambu bambas hoje. É a pressão que baixou por causa dessa quentura. Ele me pegou pelo braço, simulando um cuidado que me deu nojo, e me ajudou a entrar no banco de trás do carro. O cheiro de perfume doce e caro da Shirley empesteou o ambiente. "Boa tarde, dona Zezé." "Graças a Deus a senhora resolveu colaborar, né?" Ela disse, sem virar o pescoço, olhando para mim pelo espelho retrovisor. "É rapidinho. A gente entra no cartório, a senhora faz um rabisco e a gente se livra dessa dor de cabeça com a prefeitura." "O que não tem remédio, remediado está, minha nora," respondi, com a voz mansa, apertando a alça da minha bolsa preta no colo. "Quem planta vento, colhe tempestade. Eu só quero paz no meu fim de vida." O trajeto até o centro da cidade foi feito num silêncio cortante. Carlinhos batia os dedos no volante no ritmo do rádio do carro. Eu olhava pela janela, vendo as ruas do meu subúrbio passarem. As padarias, as oficinas mecânicas, as senhoras varrendo as calçadas. Aquele era o meu mundo. Um mundo de gente que acorda de madrugada para amassar o pão que o diabo amassou, mas que deita a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. Meu filho tinha esquecido de onde veio. O dinheiro fácil, o luxo de plástico daquela esposa dele, tinham cegado o menino que um dia me ajudou a carregar sacola de feijão da feira. Chegamos ao cartório principal. O lugar estava lotado. Um mar de gente com pastas debaixo do braço, senhas na mão,
O barulho das impressoras matriciais misturado com o burburinho das conversas. O ar-condicionado dali era fraco para o tanto de calor humano. Carlinhos me puxou pelo cotovelo, furando fila, indo direto até a mesa de um despachante conhecido dele, um homem baixo e calvo que estava no balcão de atendimento prioritário para idosos. "Ô, Roberto, tudo certo? Trouxe minha mãe aqui para a gente resolver aquele documento que a gente conversou ontem", Carlinhos falou, piscando o olho para o funcionário. Eu notei a malandragem no ar. Provavelmente Carlinhos já tinha molhado a mão de alguém ali para agilizar a fraude e evitar que o tabelião fizesse muitas perguntas para a velhinha. O tal do Roberto pegou a procuração de plenos poderes da pasta do meu filho, aquela mesma que tentava roubar a minha casa, e ajeitou os óculos na ponta do nariz. "Boa tarde, senhora. A senhora é a dona Maria José?" O funcionário perguntou com um tom mecânico. Fiz que sim com a cabeça, os olhos baixos. "A senhora sabe o que está vindo fazer aqui hoje?" Ele perguntou por protocolo, olhando mais para o computador do que para mim. Carlinhos se intrometeu na mesma hora, a voz atropelando as palavras. "Ela sabe, Roberto. É a atualização cadastral do asfalto, do IPTU da prefeitura. Ela tá com muita dor nas juntas, não consegue nem ficar de pé direito. Agiliza aí pra gente liberar a velha, faz favor." O funcionário deu de ombros. Pegou a minha carteira de identidade que Carlinhos entregou, olhou a foto, olhou para o meu rosto e começou a digitar o número do meu CPF no sistema do cartório. Shirley se aproximou do balcão, tamborilando aquelas unhas de acrílico vermelhas na madeira. Ela sorria. Um sorriso de vitória antecipada. O abatedouro estava pronto, e eles achavam que a ovelha já estava com o pescoço na guilhotina. Eu respirei fundo. Senti o cheiro de papel velho, de tinta de carimbo e de suor. Fechei os olhos por um segundo e lembrei do calor do fogão industrial da escola. Lembrei do peso da concha de alumínio. Lembrei de quem eu era. O funcionário parou de digitar. Ele franziu a testa. Apertou uma tecla com força. O computador emitiu um bip agudo. Ele olhou para a tela, depois olhou para os papéis de Carlinhos e, por fim, olhou para mim com uma expressão de choque absoluto. "Tem algum problema, Roberto? A internet caiu?" Carlinhos perguntou, já demonstrando irritação, esfregando as mãos. Roberto engoliu seco e virou o monitor um pouco de lado. "Carlos, eu não posso dar andamento nisso aqui, não. O sistema não aceita." "Como não aceita? É só reconhecer a firma dela por autenticidade. Ela tá aqui na sua frente, cara. Dá o papel para ela assinar logo." Meu filho elevou a voz, chamando a atenção de algumas pessoas que estavam na fila atrás de nós. "Você não está entendendo, Carlos." O funcionário respondeu, a voz embargando. "O CPF da dona Maria José está com um bloqueio administrativo severo. Tem uma certidão de revogação pública preventiva registrada. Nenhuma procuração, seja de plenos poderes, venda ou transferência, pode ser emitida ou validada no nome dela em todo o território nacional. Foi um bloqueio feito a pedido da própria titular, ontem de manhã. O silêncio que se formou entre nós três foi tão pesado que parecia que o teto do cartório ia desabar." Carlinhos piscou os olhos rapidamente, como se tivesse levado um soco invisível no estômago. O rosto dele perdeu a cor. Ele olhou para o funcionário, depois olhou para a tela e, finalmente, virou o rosto na minha direção. Shirley parou de bater as unhas no balcão. A boca dela abriu e fechou sem sair som nenhum. "Bloqueio? Ontem de manhã?" Carlinhos gaguejou, a voz fina, trêmula. "Mãe, que história é essa? O que significa isso?" Foi nesse momento que a dona Zezé velha, manca e doente, morreu no meio daquele cartório. Eu endireitei as minhas costas. O estalo da minha coluna pareceu um trovão. Levantei a cabeça, tirei o peso das pernas e plantei meus 2 pés firmes no chão de granito. A dor sumiu. O cansaço sumiu. Eu não era mais a idosa confusa precisando de amparo. Eu era a general da merenda, a mulher que criou um homem sozinha lavando o chão e temperando panela de 100 litros. Eu olhei bem no fundo dos olhos do meu filho. Não havia mais pena. Não havia mais doçura. Havia apenas a justiça fria de uma mãe traída. "Significa, Carlos, que a sua mãe não é a idiota que você pensou que fosse." A minha voz saiu alta, firme, limpa. Cortou o ambiente do cartório feito faca de açougueiro afiada. As pessoas na fila pararam de falar.
Alguns funcionários de outras mesas esticaram os pescoços. O brasileiro adora um barraco, e eu estava prestes a entregar o maior espetáculo que Bangu já tinha visto. Mãe, fala baixo. As pessoas estão olhando. Ele sussurrou, apavorado, tentando segurar o meu braço. Dei um tapa na mão dele, forte o suficiente para o estalo ecoar na sala. Tira a mão de mim! Gritei, sem perder a classe, mas com a fúria de uma leoa. Agora você tem vergonha? Agora você quer falar baixo? Na hora de trazer papel falso para tentar roubar a casa da sua mãe? Você não teve vergonha! Shirley arregalou os olhos por trás dos óculos escuros e tentou intervir, usando aquele tom manso e venenoso. Dona Zezé, a senhora está confusa. O calor fez mal para a cabeça da senhora. Isso aqui é da prefeitura. A gente explicou no domingo. Virei o rosto para ela. Apontei o meu dedo indicador, aquele mesmo dedo engrossado de tanto picar cebola, bem na direção do nariz empinado dela. Cala essa boca pintada que o assunto aqui é de sangue. Eu disparei, sem dó. Prefeitura não cobra taxa com procuração de plenos poderes para venda de imóvel com isenção de prestação de contas. Você acha que eu não sei ler? Você acha que 35 anos conferindo nota fiscal de tonelada de carne me deixaram cega para letrinha miúda de gente safada? O cartório inteiro soltou um murmúrio coletivo de choque. O funcionário Roberto encolheu os ombros na cadeira, apavorado, sem saber onde enfiar a cara. Carlinhos estava suando frio. O suor escorria pelas têmporas, manchando o colarinho branco da camisa cara. Ele tentou sorrir, um sorriso amarelo, desesperado. Mãe, a senhora interpretou mal. A gente só queria proteger a senhora. Esse bairro tá perigoso. A gente ia vender a casa para comprar um apartamento melhor para a senhora num lugar seguro. Ia ser tudo no seu nome, eu juro. Eu dei uma gargalhada. Uma risada seca, sem alegria, que rasgou minha garganta. Mentiroso, covarde, esbravejei. Eu abri minha gaveta, Carlos. Eu vi minhas contas. Eu vi o dinheiro que te emprestei para sua loja falida. Eu vi as parcelas desse carro de bacana que você dirige e que fui eu que paguei. Você queria me jogar num asilo de 5ª categoria e torrar o dinheiro do meu suor com essa dondoca que tem alergia a pobre. Abri a minha bolsa preta com movimentos rápidos e precisos. Tirei de lá a minha pasta azul de elástico. Tirei a cópia da revogação registrada que o Dr. Marcos Antônio tinha feito para mim. Joguei o documento em cima do balcão, bem na frente da cara do meu filho. Lê aí. Lê em voz alta se você for homem. Eu desafiei. Eu fui no cartório do centro da cidade ontem de manhã. Fui com um advogado de verdade. E fiz mais, meu filho. Eu aproveitei a viagem e fiz o meu testamento. A palavra testamento fez Shirley tirar os óculos escuros. Os olhos dela estavam arregalados, a maquiagem perfeita agora tremendo de pavor. A ganância é um bicho que morre pela boca, e a boca dela estava seca. O que a senhora fez? Carlinhos perguntou, a voz não passando de um sussurro aterrorizado. Eu fiz o que a lei manda, porque eu sou mulher honesta. Comecei a explicar, falando de forma pausada para que cada palavra entrasse como um prego na cabeça deles. 50% da minha casa, a parte que eu posso fazer o que quiser, eu passei para o nome de uma creche pública aqui do bairro. Quando eu morrer, o dinheiro da venda da minha metade vai virar prato de comida para criança pobre. Criança que tem fome, não filho barbado que tem ganância. Carlinhos deu um passo para trás, esbarrando numa cadeira. E a minha parte? A minha legítima? Eu sou seu filho único. Ele choramingou, a máscara de homem bem-sucedido derretendo na frente de dezenas de testemunhas. Dei um sorriso de canto de boca. O golpe de misericórdia. O tempero final da receita do Dr. Marcos. A sua metade, Carlos, tá garantida. Mas eu pedi pro advogado colocar 3 palavrinhas mágicas no papel para proteger você de você mesmo. Olhei para ele, depois olhei para Shirley, que já estava branca feito papel. Inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Eles ficaram me olhando com cara de tacho, sem entender a linguagem dos engravatados. Eu fiz questão de traduzir para o português da rua, para o português da cozinha, alto e bom som, para o cartório inteiro ouvir. Significa que você vai herdar metade da casa, sim. Mas você nunca, ouviu bem? Nunca vai poder vender.
Não vai poder alugar, não vai poder dar para o banco para pagar as suas dívidas de jogo ou os seus luxos. E sabe o que significa a última palavra, Shirley? Virei para a minha nora, que agora tremia de ódio e vergonha. Significa que, mesmo casada com ele com comunhão de bens, você não tem direito a um prego enferrujado do meu telhado. Se vocês separarem, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Se ele morrer, a casa não fica para você. O golpe de vocês dois deu na água. Um senhor de cabelos brancos que estava na fila atrás de nós não se conteve e soltou um "bem feito" em voz alta. Outras pessoas começaram a rir, a cochichar, a apontar o dedo. O vexame estava completo. Carlinhos olhou ao redor, vendo os rostos de desprezo de gente que ele considerava inferior. O orgulho dele tinha sido esmagado no chão de granito. Ele abaixou a cabeça, derrotado, humilhado por uma velha merendeira de chinelo gasto e vestido de feira. Shirley deu as costas, o rosto vermelho de fúria, os saltos batendo forte no chão, e saiu marchando em direção à porta de saída, abandonando o marido no meio da humilhação pública. "Mãe, a senhora destruiu a minha vida", ele disse com lágrimas de crocodilo nos olhos, tentando fazer o papel de vítima. Eu guardei meus documentos de volta na pasta azul, fechei a minha bolsa e passei a alça pelo ombro. Ajeitei a postura, me sentindo 10 anos mais jovem. O peso da decepção ainda estava lá, no fundo da alma, mas a dignidade lavada com a água fria da verdade curava qualquer ferida. Eu não destruí nada, Carlos. Eu só construí um muro para você não destruir a minha. Eu não pari um ladrão, mas pelo visto eu criei um. E eu sempre ensinei na escola. Quem tenta roubar a merenda dos outros, acaba o recreio de barriga vazia. Virei as costas para ele e para o funcionário paralisado no balcão. Caminhei em direção à porta de vidro do cartório com passos firmes, de cabeça erguida. O mar de gente abriu espaço para eu passar, alguns me olhando com respeito, outros com um sorriso de cumplicidade. "Pode voltar para o seu carro financiado e ir atrás da sua dondoca", falei, sem olhar para trás, antes de empurrar a porta. "Eu vou voltar para a minha casa de ônibus, porque o asfalto quente do meu subúrbio derrete chinelo, mas não derrete a minha vergonha na cara." Saí para a rua, sentindo o bafo quente de Bangu bater no meu rosto. Mas, pela primeira vez em dias, o ar encheu meus pulmões com o frescor de uma liberdade que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. A viagem de ônibus de volta para Bangu durou quase 1 hora, mas para mim pareceu que levou 5 minutos. O coletivo balançava nos buracos da Avenida Brasil. O motor roncava alto. O cobrador batia as moedas na roleta. E eu ali, sentada no banco de plástico amarelo, olhando a paisagem correr pela janela. O sol do meio da tarde castigava o asfalto, subindo aquele vapor que faz a imagem tremer no horizonte. Mas pela primeira vez em dias, eu não sentia calor. Sentia apenas uma brisa leve, um frescor de quem acabou de tirar uma tonelada de cimento das costas. Quando desci no meu ponto, perto da padaria do Português, caminhei pelas ruas do meu bairro com passos diferentes. O sapato Anabela não pesava mais. As minhas juntas não doíam. Cheguei na frente do meu portão de ferro, aquele mesmo portão que eu tinha pintado de verde folha no último verão, e tirei o molho de chaves da bolsa. O cadeado fez um barulho seco ao abrir. Entrei no meu quintal. A casa estava mergulhada num silêncio absoluto. Fui até a porta da sala, passei pela minha planta Comigo Ninguém Pode, que parecia mais ereta, mais viçosa, como se também tivesse expulsado o veneno daquele domingo fatídico. Tranquei a porta por dentro. Deixei a bolsa em cima do sofá, tirei o sapato e pisei no chão de cimento queimado vermelho, sentindo o friozinho da cera passar pela sola do pé. Fui direto para a cozinha. Peguei meu copo de vidro americano, fui até o filtro de barro no canto da sala e enchi até a borda. A água desceu pela minha garganta doce, fresca, lavando os últimos resquícios daquele pesadelo de cartório. Foi só então, encostada na pia, sozinha no meu reino de panelas e potes de mantimento, que a couraça de general da merenda rachou. Eu não chorei de arrependimento, que fique bem claro. Eu chorei porque sou mãe. E a dor de arrancar um filho do coração é parecida com a dor de arrancar um dente sem anestesia. A gente sabe que precisa tirar porque está podre e causando infecção, mas o buraco que fica sangra por um tempo.
As lágrimas desceram silenciosas, marcando as rugas do meu rosto. Chorei pelo Carlinhos de calça curta, que me trazia flor de mato amassada na mão suja de terra. Chorei pelo menino que se perdeu no caminho, engolido pela ambição, pela ilusão de grandeza, por uma mulher de plástico que o ensinou a ter nojo do próprio berço. O choro durou o tempo de um café coar. Depois, sequei o rosto no avental pendurado na porta, respirei fundo e decretei luto encerrado. O que é do homem o bicho não come, e a minha vida ainda tinha muito tempero para gastar. Os meses que se seguiram trouxeram a calmaria que só a justiça bem feita consegue garantir. Bangu continuava quente, o ônibus continuava cheio, o preço do feijão continuava subindo, mas a minha casa era uma fortaleza inatingível. A notícia do vexame no cartório, claro, não demorou a correr. Subúrbio é assim mesmo, as paredes têm ouvidos e o vento tem língua. Numa terça-feira de manhã, seu Nonato, meu vizinho de muro, apareceu varrendo a calçada na mesma hora em que eu saí para regar as minhas samambaias. Ele se escorou no cabo da vassoura, ajeitou o chapéu de palha e me olhou com aquele jeito de quem tem uma fofoca entalada na garganta. "Bom dia, dona Zezé. O sol hoje tá de rachar mamona, hein?" Ele começou jogando a isca. "Bom dia, seu Nonato. Tá quente mesmo. Bom pra quarar roupa branca." Respondi, mirando a mangueira nas folhas. Ele pigarreou. Fiquei sabendo de umas coisas lá pros lados da Tijuca. Parece que o Carlinhos devolveu aquele carro bonito que ele desfilava por aqui. O banco tomou por falta de pagamento. E a tal da Shirley, a madame do nariz empinado, arrumou as malas e foi morar com a irmã em Copacabana. Largou o rapaz num quarto e sala alugado. O povo fala demais, né? Eu fechei a torneira. Enrolei a mangueira com calma, pendurei no gancho e olhei bem nos olhos do seu Nonato. "O povo fala o que vê, meu vizinho. O castigo anda a cavalo e às vezes ele vem a galope. A ganância é um saco furado. Por mais que a gente coloque dinheiro dentro, nunca enche. Eu desejo que ele tenha saúde para trabalhar e pagar o aluguel dele. De mim, ele já teve o leite, o suor e a lição. Agora é com a vida." Virei as costas e entrei. Não senti alegria pela desgraça dele, mas senti a paz profunda de saber que a conta não seria paga com a minha dignidade. O testamento que o Marquinhos fez para mim cortou o mal pela raiz. Sem a casa para vender, sem a herança antecipada para torrar, a farsa do casamento do meu filho desmoronou. A Shirley descobriu que estava casada com um homem comum, e não com um herdeiro rico, e voou para longe, igual mosca quando a comida acaba. Carlinhos ia ter que recomeçar. Ia ter que aprender a ser homem na marra. Mas a minha vida, essa não parou para assistir à novela dos outros. O meu testamento não era só um pedaço de papel guardado na gaveta do cartório. Ele virou o meu novo motivo para levantar da cama. Eu tinha deixado 50% da minha casa para uma creche do bairro, a creche Vó Benedita, que ficava a umas 4 ruas para baixo da minha. Mas para que esperar eu fechar os olhos para ver o meu legado funcionar? Quem tem pressa de viver não deixa a bondade para depois do velório. Fui até a creche numa tarde de quarta-feira. Era um casarão antigo, com as paredes precisando de um ademão de tinta, um quintal de cimento batido e umas 40 crianças correndo, gritando, brincando com brinquedos de plástico desbotados pelo sol. Falei com a diretora, a dona Salete, uma mulher miúda, de óculos na ponta do nariz e um coração maior que o peito. Expliquei quem eu era, o que eu tinha feito no papel e disse que não queria ficar de braços cruzados esperando a morte chegar para ajudar. Eu sou merendeira aposentada, dona Salete. 35 anos de estado. Eu sei fazer 1 quilo de carne moída render para 40 bocas sem perder o gosto. Eu sei fazer um bolo de cenoura que deixa menino quieto na cadeira. Me deixa entrar nessa cozinha. Não quero salário, não quero nada. Quero só o cheiro do alho fritando e o barulho de criança de barriga cheia. A Salete me abraçou chorando. E assim, a Zezé voltou à ativa. 2 vezes por semana, eu amarro meu avental branco, coloco a minha touca de rede no cabelo e assumo os panelões da creche Vó Benedita. O calor do fogão industrial não me assusta. Ele me abraça. Quando eu refogo a cebola no óleo quente e jogo o coloral para dar cor no frango com batata, eu sinto que estou devolvendo para o mundo tudo de bom que Deus me deu. Tem um menino lá.
O pequeno Lucas, de uns 5 aninhos. Negrinho, do olho vivo, magricela, filho de uma mãe solteira que trabalha de faxineira o dia todo. Toda vez que eu sirvo a merenda, ele vem com o prato de plástico azul, segura com as 2 mãos e me dá um sorriso largo, faltando o dente da frente. Tá cheiroso, tia Zezé. Tem repetição hoje? Ele pergunta, com a voz fininha. Para você sempre tem, meu rei. Come tudo, mastiga devagar, que a panela tá cheia. Eu respondo, bagunçando o cabelo dele. Olhar para o Lucas é lembrar do Marquinhos. É lembrar que a verdadeira maternidade não é aquela que sai do ventre, assinada num papel de maternidade, mas aquela que se faz no prato de comida quente, no olhar de cuidado, na mão que levanta quem tá caído. Carlinhos nasceu de mim, mas escolheu não ser meu. O Lucas, o Marquinhos e todas aquelas 40 crianças da creche nasceram do mundo, mas são um pouco meus toda vez que comem do meu tempero. O meu sobrinho emprestado, o doutor Marcos Antônio, virou visita certa na minha casa. Pelo menos uma vez por mês, naquele domingo de tarde em que a preguiça toma conta de Bangu, o portão de ferro range. Mas agora não me traz pressentimento ruim. Traz o Marquinhos, a esposa dele e os 2 filhos pequenos. Eles chegam sem cerimônia. O engravatado chique do centro financeiro entra na minha cozinha de bermuda e chinelo, senta na cadeira de palhinha e fica esperando o meu bolo de fubá com erva doce sair do forno. Foi num desses domingos, enquanto as crianças dele brincavam de esconde-esconde no meu quintal, que ele pegou na minha mão por cima da mesa de fórmica amarela. A senhora está feliz, dona Zezé? Ele perguntou com aquele olhar de menino agradecido. Eu tô em paz, Marquinhos, e na minha idade, paz vale mais que felicidade de propaganda de televisão. O papel que a gente fez lá no cartório não salvou só a minha casa, salvou a minha história. Ele apertou a minha mão, sorrindo. O Carlinhos me procurou no escritório mês passado, sabia? Marcos comentou, baixando o tom de voz. Queria saber se tinha alguma brecha na lei para anular a incomunicabilidade e a impenhorabilidade. Queria saber se podia pedir um adiantamento da herança. Eu não me espantei. A raposa perde o pelo, mas não perde a mania. Tomei um gole do meu café recém-coado e olhei para a fumaça subindo da xícara. E o que o senhor advogado chique respondeu para ele? Marcos deu uma gargalhada gostosa, jogando a cabeça para trás. Eu disse a ele que o documento foi feito pelo melhor advogado do bairro, assinado por uma juíza que não aceita suborno e blindado com a força de uma merendeira de escola pública. Falei que ele podia contratar o Papa, que não ia conseguir tirar um tijolo da senhora enquanto a senhora respirasse. Ele foi embora bufando. Eu sorri, um sorriso largo, tranquilo, de quem dorme com a consciência limpa. A velhice no Brasil não é para os fracos. Eles acham que, porque a gente tem cabelo branco, pele manchada e um andar mais devagar, a nossa cabeça virou mingau. Eles acham que a gente é invisível, que a gente é um peso, que a gente não entende de lei, de banco, de contrato. Esquecem que a gente sobreviveu à inflação de 1000%, à troca de moeda, a governo militar, à fila de INSS e a ônibus lotado com chuva. Quem construiu esse país varrendo chão, costurando roupa de madrugada e pilotando fogão, não cai em golpe de malandro de meia tigela. Hoje, a minha casa brilha mais do que nunca. O chão vermelho parece um espelho de tanta cera. O rádio de pilha, meu companheiro velho de guerra, continua tocando os sambas do Paulinho da Viola e da Clara Nunes. A minha máquina de costura Singer, com a gaveta emperrada onde guardo meus documentos verdadeiros, virou um troféu enfeitado com uma toalha de crochê nova. Eu não odeio o meu filho. O ódio é uma âncora que afunda o barco de quem carrega. Eu rezo por ele toda noite, com o meu terço de madeira nas mãos, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que ilumine a cabeça dele para que um dia ele entenda que o maior tesouro que um homem pode ter não se mede em metros quadrados ou em conta no banco, mas na decência de olhar no espelho sem sentir vergonha. Se ele vai aprender isso a tempo, eu não sei. A minha parte eu fiz. A mala da vida dele, agora, é ele quem carrega. O calor de Bangu continua o mesmo, derretendo o plástico e amolecendo o asfalto. Mas aqui dentro do meu quintal, debaixo do pé de acerola, a sombra é fresca e a água do filtro de barro é doce.
Eles tentaram enterrar a velha Zezé viva, achando que eu era lixo que se esconde debaixo do tapete. Mas esqueceram de uma coisa muito importante sobre a gente que é do povo. Eles não sabiam que eu era semente, e debaixo da terra, eu só encontrei força para brotar e virar árvore que ninguém arranca.